Bom dia, Paola, tudo bem? Oi, pessoal. Dia maravilhoso hoje, providencial para a gente fazer uma live. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que chegaram sobre o tema de alimentação. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que vocês veem no consultório. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar durante a live, tá? Normalmente eu vou lendo depois, mas se vocês tiverem alguma consideração importante, pode fazer. Obrigada, Keka, por parabenizar pelo dia do TO. Um dia super especial pra gente. Então, vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que chegou, ela não foi necessariamente relacionada à alimentação, a uma questão de dificuldade alimentar, mas eu achei ela muito relevante porque é uma pergunta que chega no consultório com muita frequência, principalmente nas caixinhas, né? Do paciente que leva massinha, moeba, tudo à boca. Como ajudar? Então, primeira coisa, a gente vai precisar pensar sobre algumas perspectivas, tá? Vamos colocar ali que essa criança come tudo isso, né? Coisas que não são comestíveis. Então, tem criança que acaba comendo um monte de coisa que pode colocar até a vida dela em risco. Nesses casos, é super interessante a gente encaminhar essa criança para uma avaliação com um psiquiatra da infância e da adolescência, pois pode ser um transtorno conhecido como pica, no qual a criança come, ou o adulto, né, come coisas que não são de comer, assim. E isso pode, sim, colocá-la numa situação de risco, né? Então, se vocês olharem, às vezes, em vídeos do YouTube e tal, tem crianças, adultos que comem, tipo, boneca, um monte de coisa pode ficar preso. Nesse sentido, a gente tá falando de um transtorno mental muito específico. Agora, nessa situação aqui, né, que o paciente leva a massinha à boca, a moeba, tudo, leva muita coisa à boca. A gente tem que lembrar que essa região aqui é muito rica em receptores táteis. E isso, gente, pode ser que a criança leve esses objetos à boca com tanta frequência por conta de uma baixa percepção tátil. Então, ela vai levando tudo, esses objetos, porque ela não pode confiar nas informações do restante do corpo, principalmente da mão. Quando a gente pensa no desenvolvimento, né, isso é comum. A criança, o bebezinho, ele faz isso. Então, a criança pega, tipo, qualquer objeto e leva à boca. É uma forma de alimentar esse cérebro. Só que a tendência é, quanto mais ela vai se desenvolvendo, menos esse comportamento se torna presente. Tanto que você, uma criança por volta ali de 1 ano e pouquinho, já não leva tantos objetos que não são comestíveis à boca. Tá? Então, o que a gente pode pensar? Pensando que é uma criança com uma disfunção de integração sensorial, isso pode sinalizar que ela necessita de uma maior entrada tátil e de maior riqueza de informações. Então, você pode, sim, orientar a família a trabalhar com vários objetos, várias texturas no ambiente domiciliar, enriquecer o ambiente da escola e na sua sessão você também aumentar essa entrada sensorial. Tá? Então, se eu pensar por um quadro de disfunção de integração sensorial, eu poderia intervir dessa forma. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar tudo nas costas do sensorial, porque às vezes, né, a gente coloca assim, não, é disfunção de integração sensorial, e na verdade essa criança pode ter sim um transtorno mental, essa criança pode ter uma deficiência cognitiva muito importante. Então, é importante a gente conseguir limpar as informações antes, mas sim, a informação sensorial vai ajudar a enriquecer esse cérebro e pensando na boca de novo, é um lugar com grande número de receptores. Então, se você tem certeza que essa criança tem um baixo registro, que essa criança tem uma dificuldade ali, você pode aumentar essa entrada. Isso vale até para uma criança que tem uma dificuldade na praxis, né? Uma criança com baixa ideação. Lembrando que o processo de ideação, ele depende também do conhecimento dos objetos. Então, essa criança pode estar conhecendo os objetos através dessa forma. Então, você pode trabalhar especificamente, né, aumentando essa entrada sensorial, tá? Eu achei que foi muito relevante essa pergunta, mesmo ela não sendo necessariamente sobre uma dificuldade de comer, tá? Agora, o próximo item que foi. Aí, né, criança já um pouco mais velha.
Criança de 9 anos, TEA e com deficiência intelectual. Come quase sem mastigar, coloca muita comida na boca e não sabe utilizar o talher direito. Quer comer constantemente e fica irritado se não der. Como iniciar a intervenção, né? Aqui, gente, tem várias questões que são muito relevantes, né? Primeiro que é uma criança que tem uma deficiência intelectual, e ali, então, ela fala que leva muito as coisas à boca e tudo mais, né? Pode ser por essa perspectiva, assim, de uma baixa percepção, só que ela traz que ele come quase sem mastigar. Vamos pensar que o sensorial, ele guia o motor. Se é uma criança com baixa percepção, essa criança pode também ter uma dificuldade ali no planejamento motor oral, que faz com que ela coma vorazmente e sem mastigar direito. Então, nesse caso em específico, eu também indicaria para um fono especialista em MO. Por quê? A gente precisa entender como realmente está esse processo mastigatório dessa criança, porque dependendo do que você ofertar, você pode colocar ela em risco, tá? Então, tem crianças que podem passar por um engasgo se o terapeuta ocupacional não tomar muito cuidado com as habilidades que essa criança tem e também com a forma que esse alimento é apresentado. Eu venho batendo bastante nessa tecla, né, de cuidar em relação aos alimentos, à apresentação. Cortes seguros, tá? Então, uma criança que come sem mastigar direito, é muito arriscado você dar um alimento que tem um formato oval ali, uma bolinha, por exemplo, ovo de codorna, uma uva, sem cortar ali na vertical, porque isso pode sim ficar preso e atrapalhar o processo de respiração. Outro ponto, como terapeuta ocupacional, você precisa saber manobras de desengasgo. Quando você vai trabalhar com crianças, você precisa saber fazer isso. Existem treinamentos específicos feitos por empresas, mas você também consegue assistir em vídeos do YouTube como que funciona essas manobras, e eu recomendo fortemente que você treine, tá? Que você teste com boneca, chame um colega e tudo mais. Terminamos a parte de segurança, falamos sobre a parte de mastigação, e ali você também traz, né, a terapeuta que mandou, e não sabe como utilizar o talher direito. Utilizar o talher, talvez eu partiria depois, tá? Primeiro, eu trabalharia muito com essa criança com alimentos que necessitem de maior mastigação. Então, coisas mais duras, assim, sabe? Que ela não consiga comer mesmo sem mastigar. Então, torradas, alimentos com maior entrada sensorial para que se essa criança aumentar a percepção ali na região oral. Então, o que você pode usar? Dependendo da aceitação dela. Alimentos com maior condimento. Então, eu tinha uma criança que tinha uma dificuldade na mastigação e ela gostava muito de mostarda. Então, a gente começou a trabalhar com essa mostarda nos alimentos mesmo, sabe? Para aumentar essa entrada sensorial. Outra coisa que você pode, que é bem legal, é água com gás, água saborizada com gás, porque também vai aumentando essa entrada. Você pode trabalhar com aqueles pirulitos que explodem na boca, sabe? Que você coloca... Tem uma suquinha lá e ele explode na boca. Tudo isso vai fazer com que aumente essa percepção. E pelo fato da criança querer comer constantemente, o que eu pensaria? Essa criança pode ter uma dificuldade nutricional importante, né? Ou ela pode comer, na maior parte das vezes, carboidratos. Carboidratos, eles têm esse pico de insulina, quando desce, sente fome de novo. Ou pode ser que também, né, essa criança não mastigue direito, e lembrar que o processo mastigatório também nos ajuda a informar o cérebro de que tá chegando o alimento e vai ativando ali os centros de saciedade. Então, se essa criança quase não mastiga, pode ser um dos fatores que ela não se sente saciada. Então, também trabalhar ali numa proximidade com um nutricionista para ver se o aporte calórico tá ok. E daí vocês vão casando juntos, né? Então, eu quero aumentar a entrada tátil, a entrada somatosensorial. A nutricionista quer que ele coma um alimento com maior carga proteica, por exemplo. A gente vai pensar em alimentos que podem juntar essas duas informações e a gente vai trabalhar através desse alimento. E pelo fato da criança ficar irritada, ela pode estar ficando irritada porque ela tá com fome mesmo, ou porque ela acha que ela precisa comer mais. E você pode trabalhar daí, então, junto disso tudo, né, com uma organização de rotina.
esse querer comer o tempo todo pode ter a ver com alguma medicação. Se isso também isso pode estar interferindo. Então, por isso que não adianta a gente olhar só um fato, né? A gente tem que fazer esse panorama geral da informação ali e trabalhar muito em equipe. Muitas das crianças, daí elas começam a entrar num sobrepeso, né? Por conta da medicação e tudo mais, do tipo de alimento. Então, lembrem-se sempre, quando a gente vai pensar no processo de alimentação, não adianta eu só olhar por uma perspectiva. Eu preciso tentar enxergar todas as engrenagens que estão fazendo esse processo de alimentação ter alguma disfunção. Então, nessa criança, uma criança mais velha, TEA, com deficiência intelectual, eu pensaria num trabalho muito em conjunto com a fono para essa avaliação, de novo, né? Com a nutricionista, com o médico, ver a questão de medicação e junto disso, todo o seu raciocínio como um profissional que trabalha com a integração sensorial, como que eu vou favorecer com que esses alimentos me ajudem em relação a isso, tá? Pensando em uma baixa percepção, eu preciso aumentar essa entrada, e esse aumento de entrada pode ser com aumento de condimentos, com diferenças muito fortes entre as texturas. Posso trabalhar com calor ou com coisa mais gelada, né? Então, eu vou pensar em coisas que não são tão neutras, para que aumente essa percepção. E junto, né, na sessão, você vai trabalhar muito isso. Você pode trabalhar a percepção somatosensorial também dentro da sua sessão para tentar aumentar essa percepção da criança, mesmo que ela precise de menos coisas na boca, tá? Tinha chego alguma pergunta anterior ali, antes da Lolo falar sobre a medicação. Isso é algo muito importante. Obrigada, Lolo, pela contribuição. Tá, esse daqui eu faço depois, tá? Porque é um caso específico. Chegou o próximo. A criança só come maçã. Família quer que coma banana. Na sessão de S, devo começar com a maçã ou já pedir para enviar a banana para uma aproximação? Tenho receio de já trabalhar alimento com uma criança com essa queixa. Tá. Eu sempre reflito, né, quando chega uma criança com uma queixa de alimentação, se a queixa for a família quer que coma banana e ela não come banana, mas ela come as outras coisas, eu tento ao máximo, gente, conversar com a família e explicar que existem, sim, preferências em relação à alimentação que todo mundo tem, tá? Pode ser que essa criança, se for só essa queixa, pode ser que essa criança nunca vá comer banana. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, né? Às vezes, os pais criam uma idealização de que a criança tem que comer de tudo que é ofertado a ela. E não. A gente tem que comer o que a gente gosta, o que facilita com a nossa participação, que supra as nossas necessidades nutricionais, que faz com que eu participe de uma reunião familiar com tranquilidade. Então, se só for essa queixa, eu esclareceria para os pais que minha intervenção não é focada nisso, tá? Agora, tudo bem. Não é só essa queixa, a criança come outras coisas, mas é um desejo da família que no final ela coma banana. De novo, eu vou explicar que talvez eu não chegue na banana, mas que o processo de alimentação eu vou trabalhar para que melhore essa relação com o alimento. Eu não acho que o melhor caminho seja você já começar, né, com esse alimento-alvo. Você traz um dado muito importante, eu estou vinculando ainda. Já pensou, gente, você pegar e já chegar ali com trocentos mil tipos de banana e essa criança não suporta a banana, não confia em você, a sua relação de confiança com ela está ainda muito comprometida. Então, eu iniciaria com o alimento de segurança dela, pediria para que a família trouxesse, instituiria um momento do lanche ali na minha sessão e eu traria meus lanches, né, para que essa criança vá percebendo que eu vou comer alguma coisa que ela não gosta, mas ela não vai ser forçada e ela só vai comer se ela quiser. Então, eu trabalharia, né, nessa forma e traria a banana em outras apresentações, não somente a banana ali, amassada, banana já na casca, mas traria também chips de banana. Cuidaria também muito da questão de da localização. A banana tem um cheiro muito intenso. Então, se você for numa sala muito pequena, muito fechada, isso pode fazer com que a criança tenha muita ânsia e ela
e barre a sua sessão ali, tá? Então, eu aumentaria o repertório a partir dos alimentos mais próximos do que ela já gosta, que ela já come. Claro que eu apresentaria a banana com o avançar da intervenção, mas eu tiraria necessariamente, tipo, dessa família que a intervenção vai ter sucesso quando a criança comer banana, tá? É muito comum os pais chegam assim, eu queria muito que ele comesse brócoli. Eu queria muito que ele comesse carne vermelha. E essa criança come um monte de outros tipos de proteína. Preferências alimentares fazem parte, elas são importantes e todo mundo tem, tá? Levem os pais sempre a refletir sobre isso. Próximo caso. Que na verdade até se aproxima da questão anterior, ó. Modificar o alimento que a criança já come antes de inserir um novo, está certo? Pessoal, a gente não mexe no alimento de segurança da criança, tá? Não mexe. Porque o que acontece? Se você mexer nesse alimento de segurança, você pode fazer com que essa criança deixe de comer uma das poucas coisas que ela aceita comer. Sim, isso pode acontecer. Então, o que você pode fazer, né? Sempre ter o alimento de segurança dela e apresentar esse alimento também de outra forma e não modificar necessariamente aquilo que ela já tem. Então, a criança só come batata frita. Eu vou apresentar também a batata frita na air fryer, mas vai ter ali a batata frita dela. Eu vou apresentar uma batata chips. Eu vou aumentando o repertório. Pense que eu sempre quero aumentar. Eu não quero necessariamente substituir. A criança só come banana amassada. Eu vou apresentar doce de banana, vou apresentar banana frita, vou apresentar banana de outras formas. E vou tentando também aumentar o repertório por aproximação. No caso anterior, que era da maçã. A pera pode ser um alimento semelhante. Recentemente, eu tive uma supervisão que a criança só comia melancia. E eu conversando com a terapeuta, a gente pensou assim, por que não oferecer o melão? Né? Que é um alimento muito próximo. Então, partam sempre do conceito, né, da perspectiva daquele alimento que a criança gosta e estude ele a fundo, quais são as propriedades sensoriais daquele alimento e como que eu posso aumentar o repertório a partir disso. Mas não mexa no alimento de segurança. A criança só toma leite, bati leite com negócio lá, com suplemento. Então, eu vou também apresentar um leite daí batido com suplemento de um saborzinho diferente. Eu vou trabalhar em pote separado, sabe? Para que ela perceba assim, não vão mexer, eu sempre vou ter aquilo que me traz segurança. Então, eu posso ir mais à frente porque eu tenho para onde voltar. Porque às vezes também a gente naquela ânsia, assim, eu vou modificar esse alimento, a criança nem se permite experimentar porque ela não pode nem ir, porque ela não tem para onde voltar. E outro ponto importante quando a gente vai trabalhar é que quantidades importam. Você deseja que a criança aceite algo verdinho ali no alimento. Gente, vocês não vão fazer um prato de brócolis. Vocês não vão fazer um prato de alface. Vocês têm que colocar, fez lá uma carinha, um dinossauro, não sei lá o que. O rabinho do dinossauro, o espinhozinho da cauda do dinossauro tem um verdinho, sabe? Para que a criança não se assuste com aquilo. Pense que todo o processo de intervenção junto com a alimentação deve ser respeitosa e deve ser com cautela, porque a chance de você perder essa criança é muito grande. E a criança que confia no terapeuta, que sabe que esse terapeuta não tá pregando peças nela, tende a avançar muito mais do que uma criança que tá com uma intervenção com um terapeuta ocupacional que esconde o alimento dela, sabe? Tipo, já vi, né, gente, cena assim de casos de crianças que esconderam, tipo, ervilha no meio do arroz que a criança comia, tipo, colocaram embaixo ali da colher. O que aconteceu? A criança não queria mais saber de comer. Ela começou a mexer muito no alimento, porque ela começa a ter medo. A gente não pode criar medo nessa criança. Então, você não vai modificar o alimento que a criança já come. Você vai aumentar o repertório a partir das propriedades desse alimento, tá bom? Próxima pergunta. Criança come tudo em casa. Na rua não come nada. Só de entrar no restaurante já vomita. Essa pergunta até me deixou assim meio...
difícil esse caso, né? Porque em casa a criança come tudo, tudo. Então, eu pensaria muito na questão do ambiente. O que nesse ambiente pode estar dificultando a participação? Quando a gente fala em padrões de disfunção de integração sensorial, existem padrões básicos e tudo mais, né? Que a gente fala necessariamente de disfunção. Mas a gente também tem que considerar que existem reações maiores a determinados estímulos. Algumas pessoas vão ter e reações menores. Então, tem gente que o sistema olfativo é muito mais sensível, o auditivo. Então, pode ser que o ambiente de restaurante seja um ambiente multissensorial e muito intenso, diferente da casa, que é muito mais controlado. Então, essa criança pode estar tendo essa reação de vomitar até como um processo de fuga ali, né? Uma ativação ali de respostas autonômicas. Então, o que eu pensaria? Talvez orientar essa família a pensar em restaurantes, quais características e quais horários esse restaurante pode não ser tão agressivo para a criança. Então, ao invés de eu chegar 1h da tarde, 12h30, onde que tá bombando o lugar, chegar antes, na hora que o restaurante é aberto, tem menos barulho, sentar numa área externa, onde tenha o cheiro não seja tão intenso. Né? Não fazer com que a criança às vezes passe por todo o buffet, já chegar com o prato pronto para ela, com os alimentos que eu sei que ela gosta, e sabe, ir trabalhando esse processo de ambientação e tentando entender o que está por trás. Também eu trabalharia muito em parceria, né, com o pessoal da comportamental, da cognitivo-comportamental, com relação de previsibilidade. Pode ser que essa criança tenha essas reações também por uma falta de previsibilidade. Então, trabalhar com histórias sociais, fazer com que essa criança entre nesse ambiente, possa sair sem que ela chegue num nível tão elevado de estresse que ela tenha que vomitar, tá? Mas aqui, só de entrar no restaurante já vomita, vamos pensar, e se for em outro restaurante, o que pode te ajudar em relação a isso? Aí vocês colocaram já um caso de criança bem grande. Adolescente de 12 anos queixa de não comer nenhuma fruta ou legume. Outras comidas sem milho come. Não tem percepção de temperatura, queixa de não tolerar o cheiro, faz ânsia. Possível ser disso? Pode ser que essa criança, né, não coma frutas ou legumes, porque isso, quando a gente pensa nesses alimentos, são alimentos que são meio imprevisíveis, né? Então, se é uma criança com uma reatividade alta, pode ser que ela não coma porque, de repente, uma maçã não, vamos pensar ali, um morango. O morango hoje tá bem docinho, a textura é mais suave, no outro dia ele pode estar azedo, marrento, então isso pode ser muito difícil. E ela entra num processo de restrição ali quanto a esse tipo de alimento. Outras comidas diz que come desde que seja sem milho. Investigue bem como que são essas outras comidas. Toda vez que você for perguntar para os pais sobre alimentação, não pergunte só o que come. Porque às vezes o pai vai falar assim, ele come arroz, feijão e tal. Mas se você perguntar assim, e como é esse feijão? Esse feijão, ele tem que ser cozido, sem alho, sem não sei o que, sem não sei o que. Ele come desde que. Tudo que for desde que, você precisa investigar muito a fundo o que é esse desde que. Porque isso vai te dar pistas sobre o processamento sensorial. Pode ser que essa criança coma de tudo. Eu tive um caso até assim. A criança comia de tudo, todos os legumes, tudo assim, desde que fosse cozido na panela de pressão até derreter, porque ela tinha uma dificuldade de praxis oral importante. Então, investigue, seja detetive, coloque ali a sua capa de detetive e vá atrás de todas as informações. Aí, outro dado importante, você disse que ela não tem percepção de temperatura. O que esse não tem percepção de temperatura? Ela não refere é quente ou frio, ou realmente ela come coisas muito quentes, coisas muito geladas e para ela não faz diferença nenhuma. São processos diferentes, tá? E não tolera o cheiro, faz ânsia. O cheiro também é um ponto que sempre chega pra gente. O sistema olfativo, ele é processado de uma forma diferente dos outros sistemas, tá? Ele vai direto ali, ele é distribuído para regiões límbicas, ou seja, ele tem o potencial de ativar emoções muito fortes.
Quando eu penso em emoções, eu posso ter reações muito intensas também. Então, fazer ânsia pode ser porque essa criança, ao sentir o cheiro, faz com que ela tenha vontade de vomitar, porque traz uma lembrança muito ruim. Ou porque o cheiro realmente, ele antecipa uma sensação desagradável. Pode ser que essa criança tenha alguma alergia. Então, tente investigar ao máximo, porque o cheiro vai te dar uma visão, às vezes, também de como que é esse processamento. É só de pensar. Quando a gente vai comer alguma coisa, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz lá é cheirar. E isso antecipa, né? Se é algo que vai gerar uma sensação boa ou ânsia e tudo mais. Pode ser de sim. Pode ser de sim, mas eu não tenho como te falar exatamente. Pode ser uma hiperreatividade, pode ser uma baixa percepção, uma dificuldade motora. Então, você vai ter mais dicas disso através da avaliação não estruturada, ver como que é o processamento tátil, discriminação tátil, investigar sobre praxis oral e também ir a fundo sobre quais características desses alimentos. Tanto que no nosso curso, né, de alimentação, a gente faz esse levantamento de tudo que a criança come, o que ela aceita, e é pedido lá que você descreva exatamente essas características. Come iogurte desde, come tal coisa desde, porque esse desde é o que vai te trazer essa informação, essa riqueza. Não tenha preguiça na hora de fazer a anamnese e não tenha medo de ser repetitivo. Você vai ter que perguntar e pedir, gente, diário alimentar. Diário alimentar é indispensável no tratamento das dificuldades alimentares. O que geralmente eu recomendo na hora da coleta do diário alimentar? Que ele seja de pelo menos 3 dias em dias de semana da alimentação mais típica possível que essa criança tem. Porque às vezes, quando a gente pede que seja sexta, sábado e domingo são dias normalmente que as famílias modificam o cardápio, que elas pedem comida de fora, né? Então, pegue ali como que é a dinâmica familiar. Claro, você pode pedir que seja quinta, sexta e sábado, para você ter aí um panorama diferente quando vai em restaurante. E nesse diário, coloque horário, quantidade, reação e características. Isso faz parte da coleta de dados na questão de tratamento de dificuldades alimentares. Agora eu vou voltar, acabaram as perguntas, eu vou voltar ali que chegou uma lá atrás sobre também essa questão de dificuldade alimentar, só um pouquinho. Sobre a banana, pode ser o doce feito com a banana, pode ser uma opção. Tem muita opção no mercado, gente, muita opção. O que a gente não pode fazer é desistir, sabe? Aqui era da Lolo. Uma criança que foi privada de alimentação até 3 anos devido a alergias. Porém, agora não há mais alergias, mas existe uma seletividade alimentar. E aí? Pense, gente. Essa criança ficou até os 3 anos. Esse cérebro, né? Toda a parte ali de planejamento motor, oral, tudo isso, ela foi privada. Então, essa criança pode sim ter uma dificuldade alimentar por conta disso, né? Ela não sabe o que fazer com os alimentos. Ela também pode ter uma dificuldade alimentar de ela não come porque ela antecipa que isso pode causar uma reação ruim. Esses dias também eu estava em uma supervisão e a terapeuta estava comentando sobre uma criança que fez o tratamento contra o câncer e a partir disso ela parou de se alimentar, começou a ter dificuldade, né? O que tem a ver? Provavelmente essa criança ela parou de querer comer, né? Porque ela antecipa que isso vai causar sensações ruins. Então, você vai ter o seu trabalho como terapeuta ocupacional que trabalha com dificuldades alimentares, não é fazer a criança comer, mas que ela tenha uma nova relação com esse alimento. Então, você vai ter que antecipar tudo o que pode causar de ruim para ela e tentar minimizar tudo isso. E se isso acontecer, mostrar que não foi o fim do mundo, que ela não precisa deixar de comer, que ela pode experimentar novas coisas. Trabalhar com dificuldades alimentares é ter muita paciência, é ter um olhar muito de que a criança não faz isso porque ela tá querendo ser difícil com você. Ela não come porque pode ser difícil para ela. E o motivo de ser difícil são vários. Então, você tem que ter esse olhar muito respeitoso com a criança.
tá? Então, nesse caso, né, você teria que investigar o que tá causando. Se for uma dificuldade até na praxis oral, é muito legal de trabalhar com uma fono, com isso, e vocês juntos vão pensando em texturas. Então, você vai pensar até em progressão de texturas. Você já não vai começar com bife grelhado, né, que é super difícil. Talvez vocês vão ter que começar com alimentos ali mais líquidos, mais pastosos, e ir aumentando esse grau de dificuldade para que ela perceba essa sensação de que ela dá conta e vá aumentando o repertório dela, tá? Pensando em praxis oral, por essa característica que você trouxe ali, de que ela foi privada da alimentação. Eu pensaria muito numa questão de dificuldade na motricidade ali. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Aqui, por enquanto, não chegou nada. Somente aquelas. Gente, trabalhar com dificuldades alimentares é bem complexo, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, né? Porque a gente precisa pensar que a alimentação, ela não é somente aporte nutricional. Isso é muito importante, o aporte nutricional, que fique claro. Mas alimentar-se é participar de uma cultura, é conseguir participar dos momentos com a família, traz identidade. Então, é uma AVD, ela interfere na IVD dessa família. Então, o terapeuta ocupacional, quando ele vai pensar, ele não tem que só olhar o que a criança não está comendo. Ele tem que avaliar tudo que está em volta disso, né? E essa parte é muito legal nossa como terapeuta ocupacional. Porque a gente não costuma avaliar só um fator, né? A gente considera tudo que está em volta. E isso também essa característica do terapeuta ocupacional é uma das coisas que eu acredito que está fazendo com que cada vez mais a gente receba as crianças com dificuldades alimentares. As famílias, os outros profissionais estão entendendo a nossa importância. E a gente precisa estudar, a gente precisa ir a fundo. Não adianta a gente só pensar, é só sensorial. O sensorial é realmente muito importante. O sensorial guia o motor, o sensorial nos faz ter preferências, o sensorial ativa a salivação, que vai preparar para a mastigação, mas a gente precisa também conhecer sobre alergias alimentares, sobre doenças, sobre medicação. Tudo isso pode influenciar e a gente vai ter que fazer esse meio de campo, porque às vezes os pais, eles estão tão preocupados com essa criança que não come, que eles só conseguem enxergar assim, tipo, só vai ter sucesso se a criança comer. Então a gente precisa também trazer essa perspectiva. Eu vi ali que vocês falaram que já tá trabalhando com a fono, né? E eu acho que é bem interessante, assim, e pensar muito que essa criança ali, ela tem medo, porque a alergia, ela faz com que a gente se sinta mal, a alergia pode fazer com que a criança tenha reações muito fortes, né, fisiológicas ali mesmo, então considerar isso. Pessoal, encerro aqui a nossa live de dificuldades alimentares do dia do TO. É um tema que eu gosto muito, é um tema que, como terapeuta ocupacional, eu acho que a gente tem muito que contribuir. Então, se aprofundem, se apropriem sobre o tema. Por mais que vocês não amem, às vezes, atender isso, vai chegar no consultório de vocês e é importante que vocês tenham esse olhar. E aproveitem muito o dia de vocês, tá? Que vocês tenham um dia muito legal, muito gostoso. E no que precisar, a gente tá aqui. Bom dia, pessoal!